Fala galera, aqui é o professor Josemir com vocês. Eu só vim aqui fazer esse vídeo para não deixar em branco as questões que a gente não resolveu no dia do aulão que a gente teve lá na quadra, tá bom? Então vou aqui reforçar novamente com vocês essas duas questões que a gente viu lá na quadra, certo? Então a primeira questão que a gente resolveu, ela vem perguntando a vocês, né, qual é a função, qual é a tarefa de um historiador, tá certo? Por isso que eu pedi a vocês que vocês marcassem essas palavras-chave: especificidade, história narrativa, né? O trabalho do historiador, porque são palavras que vai dar a você ênfase para você resolver a questão. Então ele pergunta assim a você. Então ele vai perguntar assim a vocês, né? Com base nessa leitura, é correto afirmar que a tarefa do historiador. Então ele quer saber a tarefa do historiador. A gente viu que a letra A diz simplesmente, simplesmente. Essas palavras que colocam assim simplesmente, elencar os fatos sem questioná-lo. Então o historiador ele tem que questionar sim. Sempre voltar para o passado com pergunta. Bom? Utilizar noções para interpretar os fatos coerentemente. Então, a resposta que a gente viu é essa aqui, a letra B, certo? Por quê? Porque o historiador ele precisa selecionar, ok, um objeto do passado, um objeto que ele queria estudar, fazer questionamento desse objeto, fazer perguntas desse objeto e interpretar ele de forma coerente. Ou seja, ele tem que delimitar o tempo, ele tem que delimitar o espaço, a época, o contexto. Ele não vai fazer uma interpretação ou uma leitura qualquer. Ele tem que fazer uma coisa coerentemente seguindo esse espaço aí, esse método da história. Tá ok, gente? Então, por isso que a resposta é a letra B. A, C, A, D, E, não é porque a gente já discutiu em sala, certo? Então, seguindo aqui com vocês, vamos para a próxima questão aqui, beleza? Então, vamos aqui para a questão 28 que a gente viu. Então, vê só. Em Pernambuco vai ter vários sítios arqueológicos. Isso é importante vocês saberem porque a gente tem aí vários sítios arqueológicos em Pernambuco, ok? Lembre-se aí que Buíque, tá bom? Buíque vai ser um lugar que sempre o pessoal vai retornar a ele. Então, assim, ele coloca aqui do plano macro e o micro, a gente viu, né? Macro e micro. Ou seja, ele quer uma coisa no plano geral, ok? Onde esses povos aqui, ele permitiu visualizar a região como área de passagem, aceitando o deslocamento dos grupos humanos da Caia do São Francisco para o Seridó. Ou seja, no próprio texto já diz que esses povos já caminhavam, já conheciam a região. No plano micro, possibilita a identificação das fronteiras gráficas de passagem. Ou seja, já conhece ali as fronteiras de passagem, resultando do fluxo de grupos culturalmente distintos para a região. Ou seja, ele já sabia que existiam outros povos, porque já conhecia ali pelos vestígios que outros povos deixou ali. Fogueira, ossos, pescaria de peixe que eles faziam, etc. Então, com base nessas informações, que essas informações estão no próprio texto, presente no texto, sobre as populações pré-históricas nordestinas, é correto afirmar. Então, você tem informação no texto sobre quem? As populações pré-históricas do Nordeste. Então, letra A. Era o sedentário, evitando deslocamento. A gente viu que não. Eles tinham deslocamento aqui, possibilitando, aceitando o deslocamento de grupos humanos. B. Desconheciam a estrutura geográfica. No texto diz, eles conheciam, tá bom? A região. C. Utilizava os cursos fluviais como importante via de deslocamento? Sim. Então tá aqui, ó, aceitando o deslocamento. Então no próprio texto D. D. Se deslocavam mais ou menos conforme os atuais territórios. Gente, os atuais não. E os atuais é como está hoje configurado o estado de Pernambuco. Não é. Compreendê-las é impossível, pois não deixaram qualquer registro histórico. A gente viu isso em sala de aula, né? A nova história, ela visualizou que tudo é história. Osso, cadeia,
diário. Então, tudo é aproveitado, né? Outras ciências, tipo a antropologia, a arqueologia, a geografia, a sociologia, para a gente interpretar, para a gente construir uma narrativa histórica. Por isso que a correta aqui, a alternativa, a correta aqui é letra C, C de casa, beleza? Letra C aqui, Czinho, tá bom? Utilizavam os cursos fluviais como importantes vias de deslocamento. Pronto, pessoal. Indo agora para a questão 23, sobre arte aborígena. Então, escreveu Olivia Mendeló. A partir da cosmovisão dos habitantes originários do território australiano, uma pintura sozinha pode garantir o futuro de um povo inteiro, trazendo artistas em perspectiva área, por exemplo, sobre a localização de fontes secretas de água, dado precioso para quem vive em regiões desérticas, como são os nativos daquele país. Em outras palavras, o verbete sonho possui aqui uma semântica peculiar, quando materializada entre tintas e telas. Então vamos lá. As pinturas aborígenas australianas são uma das mais importantes manifestações de arte pré-histórica. A essa arte, quais elementos em termos gerais? Então, eu queria saber, a essa arte, quais elementos em termos gerais não devem ser vinculados? Você tem ali uma arte aborígena, certo? E essa arte aborígena, ela diz sobre a identidade daquele povo, ou diz sobre o comportamento, sobre a questão da ritualidade, questão da caça, da pesca, o modo de vida. Então, ali existe muita subjetividade naquela obra artística, certo? Então, assim, ele quer saber de vocês quais elementos, em termos gerais, não devem ser vinculados a essa arte aborígena. Então, vamos lá. Letra A. Aspectos mítico-religioso. Será que essa arte, ela demonstra ou ela nos dá interpretação sobre o mítico, o religioso desse povo? B. Reflexo do complexo ideológico. O que seria isso? Seria uma visão ou um reflexo de como esse povo pensava de forma ideológica, ou seja, o modo como esse pessoal pensava, pelo menos em termos de o que estava na arte. Letra C. Compreensões do mundo circuncidante. Né? Será que eles têm uma compreensão do mundo onde eles estavam, né? Circuncidante ao seu redor, ok? D. Realismo e ausência de elemento simbólico. Será que existia ali uma realidade e ausência de um símbolo simbólico? Será que não tinha algo que pudesse dizer com a forma como esse povo pensava ou agia? Letra E. Ancestralidade e percepção mágica do mundo. Será que nessa ali não tem ancestralidade e percepção mágica do mundo? Então, assim, eu espero que vocês tenham feito essa questão e tenham marcado a alternativa letra D de dado, certo? Que fala sobre realismo e ausência de elemento simbólico. Realismo, ou seja, aquela coisa que está lá, a percepticidade, a realidade. Mas quando ele diz assim, ausência de elemento simbólico, ele já desmente aí, porque a própria arte, essa própria arte aborígene, ela tem ali um elemento simbólico, algo que vai simbolizar a forma como esse povo pensava e vivia, mesmo dado a sua subjetividade, porque mais está lá uma forma de pensar, uma forma de dizer daquele povo. Por isso que a questão correta e não deve ser vinculada seria a questão D, porque ele está negando aí essa arte indígena como que não tivesse nenhum sentido, nenhum apelo simbólico para os povos que lá viviam, tá certo? Então, correta aí, alternativa D de dado. Pois bem, chegamos a uma questão, gente, lembrando que essas questões são do ano passado, tá bom? Do ano passado. Então, questão 24, que é a nossa quarta questão aqui, leia os quadrinhos abaixo. Então, nós temos aqui um quadrinho bem interessante, ó. Se eu logo ver aqui um personagem aqui, logo ele tá lá de fora com uma pergunta, né? Ué. Então, vamos lá. Que forma mais feia fica parado o
tempo todo. Fora! Ei, moço, você pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, diz aqui o Senhor. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Aí o rapaz fala, que vida? Só tem uma parede aí. Aí ele diz, Psyu, você está atrapalhando. Lá vem outra. Aí, bravo, bravo, lindo. Aí o rapaz pergunta, diz, né, indaga. Ora, isso é só uma sombra. Vocês deviam admirar o dono dela. Você, quem está lá fora, né? Você é quem está enganado. A vida está ali. Então, um quadrinho aí que faz você pensar, né? Aí você vê essa forma, você vê o pessoal dentro de uma caverna, né? Os homens pensando, tá? E vê uma sombra lá fora da caverna, refletindo lá dentro da caverna. Então vamos lá. Pergunta A. A qual importante filósofo, certo? Da antiguidade refere-se os quadrinhos. Então assim, você pega caverna, né? Você vai no quê? No chamado mito da caverna. Então, o mito da caverna, ele faz aqui uma brincadeira, pertence. Letra A, Platão. B, Epicuro. C, Sócrates. D, Aristóteles ou Santo Agostinho. Gente, isso é aula de filosofia, uma questão que envolve filosofia e história. Então você pega aqui que o mito da caverna ele é de Platão, né? Ele conta lá o mito da caverna, como vocês sabem, que um sai, os outros ficam e o outro vai desfruta do prazer da vida, né? E depois ele conta como é, mas ele não diz a verdade, né? As pessoas viviam lá sob a sombra e dizia que a vida era aquela, mas como o rapaz disse aqui, ele não saiu para conhecer a pessoa que estava fazendo a sombra, né? Então a questão aqui correta é a letra A. Platão escreveu o mito da caverna. Bem, chegamos a mais uma questão do SSA do ano passado, questão 5 ou 25, que fala novamente sobre o pai da história, que é Heródoto. Então vamos lá. O discurso de Heródoto aborda a relação envolvendo gregos e não gregos, certo? Lembre-se, gregos e não gregos, trazendo para o primeiro plano os grupos étnicos considerados bárbaros por não usarem a língua grega como meio de comunicação. Entretanto, não deixar transparecer a conotação negativa de preconceitos étnicos devido à diferença na cor da pele. Então ele coloca aí uma narrativa, um discurso sobre quem é grego e quem não é grego, né? E aquele que não faz parte do mundo grego, eles são o quê? Então, conforme o texto acima, é correto afirmar que os gregos, letra A, rejeitavam os africanos como seres humanos, ou seja, porque eles eram negros. B, desconheciam qualquer tipo de preconceito étnico, certo? C, percebiam a humanidade inteira como uma única família. D, reputavam os africanos como intrinsecamente inferiores. Ou letra E, consideravam bárbaros aqueles que não falavam a língua grega. Ou seja, essa questão aqui foi colocada para o aluno pensar como era feito, vamos dizer assim, o preconceito da antiguidade, né? Em relação ao mundo grego, ok? Lembre-se, gente, que na antiguidade não tem, como eu disse para vocês no teatro, não tem esse preconceito de cor de pele ou étnica, tá bom? O preconceito aqui é para aquele que não faz parte do mundo grego, ou seja, aquele que não fala o grego é chamado de bárbaro, porque ele não enquadra no mundo grego, certo? Por isso que a questão correta aqui, a alternativa é considerava bárbaros aqueles que não falavam o quê? Que não falavam a língua grega. E como eu disse para vocês, os romanos vão também adotar essa mesma postura dos gregos e vão dizer quem não é romano é todo aquele que não falava o latim. Mas na Grécia, o mundo grego, né, era aquele que não falava o idioma grego. Então a correta aqui é a alternativa letra E. Consideravam bárbaros aqueles que não falavam a língua grega.
Gente, seguindo aqui a nossa explicação, veja só. Ó, vocês têm de cara, vocês têm aí uma imagem, né? Um quadrozinho, uma arte que mostra aqui um pai romano que tá vestido com a armadura romana, que é o quê? Negro, uma mulher que é branca e dois filhos que vamos dizer assim, parecido mais com a mãe e outro mais voltado para a cor do pai, certo? Então vamos ler aqui o nosso texto e saber qual é a correta. Então agora vamos ler o texto. Em 2017, a rede inglesa BBC produziu um desenho animado chamado Life in Roman Britain, Vida na Bretanha Romana, de onde vem essa imagem. A representação de romanos de pele escura causou polêmica na época. Sobre esse debate, a professora Helena E. Candidat afirmou: não há dúvida de que existiam pessoas de outras partes do mundo na Bretanha romana. Não sabemos necessariamente qual a cor de suas peles, mas sabemos que havia movimentos. Temos norte-africano confirmado na muralha de Adriano, por exemplo. Então, tem um textozinho aqui, tem a imagem, né? Então, de acordo com esse texto aqui, é correto afirmar que a diversidade étnica dos romanos é um fato comprovado. B. A Bretanha não recebia imigrantes graças ao seu afastamento. C. O Império Romano era governado exclusivamente por italianos. D. Existiam movimentos populacionais dentro do Império Romano. Ou letra E. A Bretanha, que é a Grã-Bretanha, tá bom, a Inglaterra, jamais foi conquistada pelos romanos, logo o debate é absurdo. Então você vê, há um textozinho aqui que causa polêmica, certo? De uma série que a BBC estava passando para as pessoas aí. E a própria professora, ela disse aqui no texto, essa parte aqui, ó, não há dúvida de que existiam pessoas de outras partes do mundo na Bretanha. Ela diz, não sabemos necessariamente qual a cor de suas peles, mas sabemos que havia movimentos, ou seja, havia um fluxo, havia diversas pessoas. É só você lembrar daquela frase que dizia que todos os caminhos levam a Roma. Então o Império Romano ele era imenso e abrigava muitas pessoas, certo? Então, ele quer saber assim, de acordo com esse texto, é correto afirmar. Letra A. A diversidade étnica dos romanos é um fato comprovado, né? Ou seja, existia só um grupo étnico em Roma, ok? Ele não quer saber aquele grupo que domina, mas aquele grupo que faz parte do mundo romano. Então, por isso que a correta, gente, eu não sei se vocês marcaram a alternativa A. A diversidade étnica dos romanos é um fato comprovado, ou seja, o mundo romano era gigante e havia uma multiplicidade de povos de diferentes cor de pele de romano. Porque não é a alternativa a Bretanha não recebia imigrante graças ao seu afastamento, ou seja, gente, o mundo romano todo mundo fazia fluxo, por isso que está incorreto. C. O Império Romano era governado exclusivamente por italianos. Gente, a gente viu que à medida que Roma ele conquista outros povos, né, conquista o Mare Nostrum, o Mar Mediterrâneo, o governo não apenas é romano, né, italiano, certo? Letra D. Inexistiam movimentos populacionais. Essa forma que inexistiam, isso aqui é incorreto, certo? E diz a Bretanha, jamais a Inglaterra foi conquistada assim pelos romanos, tá bom, gente? Ok. Gente, vindo aqui mais uma questão com vocês. Observe a imagem a seguir, um assunto que a gente viu em sala recentemente, certo? Nessa imagem é uma parte de uma pintura do século XV da Basílica de São Petrônio, e mostra Maomé sendo torturada por demônio do inferno, no inferno. Então veja, que é o profeta Maomé, certo? Que você vê também uma imagem de um demônio, e aqui você vê a imaginação, né? Que Maomé ele foi torturado. Então bora lá. Então, o que essa imagem nos revela, ok? Sobre a visão cristã medieval a respeito do profeta do Islã. Então você vê que qual é a imagem, né? Ou a visão que o cristão tinha sobre o profeta. Então, letra A.
Uma figura respeitada. Então, será que Maomé era uma figura respeitada no cristão? B. Comparável a Jesus de santidade? C. Era uma importante figura histórica? Ele quer saber sobre a visão cristã, tá bom? D. Um perverso precursor do anticristo? Ou letra E. Era simplesmente um desconhecido? Veja, ele quer saber que essa imagem nos revela sobre a visão cristã medieval. Ou seja, você viu que o cristão medieval tinha Jesus Cristo como Filho de Deus, tinha assim o teocentrismo, tá bom? Como vocês está escrevendo para vocês, vocês sabem. Existia o teo, tá aqui só um T, teo, o teo, né? O teo que é quem? Que é Deus. Existia ali o Deus como centro de tudo na Idade Média. E a gente viu que Maomé, ele surge ali na Península Arábica, ele expande o islamismo, né? E uma das formas que ele faz é conquistar Jerusalém. Ou seja, veja, Maomé, ele toma a cidade dos cristãos, né? Que é a terra sagrada. Então, qual é a visão cristã que vão ter sobre Maomé? Se você marcou a alternativa, a letra D, você acertou, né? Um perverso precursor do anticristo. Então, outra coisa, gente, ele tá aqui aonde? Ele tá no inferno, sendo torturado por quem? Por demônio. Então isso já quer dizer muita coisa. Comparava a Jesus, uma figura respeitada, ele não era respeitado. Comparava a Jesus, jamais, né? Jamais. Era uma figura importante, era uma importante figura histórica? Não, né? Ele não tinha nada para mostrar de bom para os cristãos. Era simplesmente um desconhecido? Não, que ele conquistou Jerusalém, ele expandia o Islã ali, tanto na Península Arábica, tanto nos países ibéricos, que são Portugal e Espanha. Por isso que a questão correta é a letra D. Um perverso, ele é considerado um perverso, porque ele tentou colocar lá o islamismo, né? E ele não pregava, Jesus pregava Alá, o único Deus, e um precursor do anticristo, porque ele tomou Jerusalém e cultuou o culto a Alá, ok? Agora lembre-se que o islamismo ele tem uma influência do cristianismo, né? Só que ele não preconizava Jesus porque ele se dizia um profeta, ok? Gente, continuando aqui com vocês, eu queria que vocês anotassem, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, um tema que a gente não viu, que foi o que estudem a reforma protestante, ok? Essa questão aqui, ela faz uma referência à reforma protestante. Então, estude a reforma de Martinho Lutero, a reforma de Calvino, a reforma de Henrique VIII na Inglaterra e também a contra-reforma católica, certo? Que foi uma contraposição a tudo que a reforma protestante propôs na época. Ele criou o Index, os livros proibidos, eles criaram a Companhia de Jesus, eles criaram o Santo Ofício para julgar herege, julgar bruxa. Então estude a reforma protestante e veja as ideias de Lutero, de Calvino e da contra-reforma católica, ok? Essa questão aqui faz alusão a esse tema, reforma protestante, não esqueçam. Então você tem aqui, observe o meme a seguir, o meme. Então vamos lá, a leitura da questão. Observe o meme a seguir. Ele veio de uma página satírica do Facebook chamado Fedo Ocioso, que utiliza memes para brincar com conteúdos medievais. Então você já grifa aí, conteúdos medievais. Então, qual prática social comum na Idade Média está nela representada? Então eu quero saber de você qual prática, né? Passando uma voltinha aqui, mas é tranquilo. Qual prática? Qual prática social, ou seja, que mexia com a sociedade e era comum na Idade Média. Então aqui está representada. Então bora lá. Letra A. Venda de relíquias. B. Confissão auricular. Gente, confissão auricular é com questão de ouvido, tá bom?
uma confissão oral ou auricular, né? C, a venda de indulgência. D, a bênção dos pães e dos peixes. E, a covéia, dia de trabalho devido à igreja. Então, qual é essa prática aí comum? Ele quer uma prática comum que existia na Idade Média, ok? Então, vamos lá. Papá, você tenta aí marcar, não sei se vocês marcaram. Vamos ver qual é a questão correta. Então, vamos lá. Se você marcou a questão letra A, venda de relíquias, você acertou, ok? Muitos alunos acreditam que marcaram a alternativa venda de indulgência, certo, gente? Claro que eu disse a vocês que é um assunto associado ao período de Martinho Lutero, mas você sempre associa que na próprio texto de uma prática comum, né? Na Idade Média, né? Que claro que Martinho Lutero também faz uma crítica muito a essas práticas medievais. Então a gente tem aí a venda de relíquia. Relíquia é o quê? Relíquia sagrada. Por quê? Vai existir na igreja, vai existir na Idade Média o chamado, vamos dizer assim, a simonia, né? A simonia era a compra de coisas sagradas, ou seja, é a compra de algo que desse a você um dom, né? Diferente da indulgência, que seria a compra da salvação. Certo? Então, na Idade Média, se dava muito as pessoas vender relíquia, né? Relíquia sagrada, ok? Para as pessoas o que guardar em casa. Se vocês verem aqui, tá em latim, Sanctum Padre quantos pregos havia na Santa Cruz. Ou seja, qual a razão de tua vida, meu bom plebeu, né? Ele, pois, vim vossa santidade oferecer dinheiro deles ontem. Ele diz, é demasiado bem-vindo, sois porventura um carpinteiro agora? Ou seja, ele queria o prego. E o prego, gente, é uma relíquia sagrada, porque tem ali poderia dar ele ali um dom, né, de ele fazer o quê? Fazer móveis, tá ok? Não é, ele não está ali comprando pecado, comprando salvação. Ele quer algo sagrado para utilizar em seu comércio, né? Por isso que ele pergunta, você é boa aventura agora carpinteiro, né? Então, associe isso a uma palavra chamada simonia, que vem daquele Simão que tentou comprar o dom do Espírito Santo e pediu para ir para o inferno, né? Ok? Então, por isso que a questão é a alternativa A, venda de relíquia. E essa venda de relíquia era uma prática comum na Idade Média, tá certo? Bem, gente, outro assunto agora que vocês fizeram uma pesquisa que é sobre aí um conteúdo que a gente fez, 2 pesquisas sobre Portugal e Espanha. Mas vamos lá, leia o poema a seguir. Padrão. Isso é um poema de Fernando Pessoa, que ele fala: o esforço é grande e o homem é pequeno. Eu digo, Diogo Cão, navegador, então grife aí a palavra, navegador. Deixei este padrão até o pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinaliza o vento e aos céus, que que a obra ousada é minha parte feita. Ó por fazer é só com Deus. E é o imenso possível e o imenso e possível oceano. Ensinar estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma, que faz febre em mim de navegar. Só encontrará Deus na eterna calma, o porto sempre por achar. Então, como eu falei para vocês, é um poema. Então, nesse poema de 1918, o poeta Fernando Pessoa recorda um monumento fundamental para a história moderna. Qual seria esse momento, né? Então, letra A, o monoteísmo. B, o absolutismo. C, a reforma protestante. D, as grandes navegações. Ou E, a queda de Constantinopla. Então, gente, no próprio texto, ele faz aqui uma referência. Aqui, ó. Ele faz uma referência. Ele diz, ó. Ele faz uma referência. Navegar. Certo? Ele faz uma referência também
ao mar sem fim, é português, né? Ok? Ele fala de ventos, né? Enfim. Então, assim, se você marcar, a questão correta aqui, gente, é a letra D, tá bom? Ele fala das grandes navegações, ou seja, a expansão marítima europeia, que iniciou-se com Portugal, depois com a Espanha, ok? Galera, estamos chegando aqui, 30 minutos, faz parte, tranquilo, beleza? Porque tentei explicar essa questão para vocês, tá bom? Então, observa a imagem a seguir. Minha gente, sempre vai ter, tá bom? Sempre vai ter uma questão associada a um artista que viveu em Pernambuco. Vocês podem notar aí, Franz Post, tá bom? Ect Albert, e também pode cair alguma relacionada a Jean Baptiste Debré, tá bom? Mas assim, em Pernambuco, Franz Post, ele é bem famoso, tá bom? Mas vamos lá. Então você tem aqui uma imagem, ó, você tem negros escravizados, tá bom? Dançando aqui, festejando. Aí você vem para a pergunta. Ó, trata-se de uma imagem de 1630 feita por Zacharias Wagner, artista que esteve em Pernambuco a serviço do regime colonial holandês. Ou seja, lembre-se que em Pernambuco vai ter o período de Maurício Nassau, ok? Que ele vai trazer alguns artistas, entre eles, como falei, Fran Post, Albert Ekne e esse também, Jaçarias. Então, artista que teve em Pernambuco a serviço do regime colonial holandês. Então, essa imagem aqui, ela registra o quê? A pergunta é essa. Inferioridade da cultura negra, certo? Será que essa imagem registra isso? B. Presença negra na América Portuguesa. Será que essa imagem registra a presença de negro na América Portuguesa? Ok. C. Religiosidade colonial exclusivamente católica. Aqui é uma religiosidade católica aqui, essas danças. C. Presença predominante de brancos na colônia. Ou é cotidiano de guerras e conflitos na época colonial? Será que isso aqui é uma guerra, gente? Um conflito? Para a gente pensar, né? Então, gente, eu não sei qual a questão que vocês marcaram, não é a A, tá bom? Aqui ele fala da inferioridade da cultura negra. Ele está aqui mostrando um ritual, uma dança, né? Que é um ritual, ó. Tem instrumento, tem negras dançando, né? Tal. Tem até uma branca aqui no meio dançando também. Ou seja, um com cocar na cabeça. Então, só tem uma branca. O grupo negro aqui é maior. E aqui nas paisagens tem mais negro, ó, certo? Letra B. Presença negra na América Portuguesa. Vamos ficar por aqui. Mas vamos lá. Religiosidade colonial exclusivamente católica? Não existia, não é exclusivamente só católica. Presença predominante de branco na colônia? Gente, a maioria da população era negra. Branco era dono de engenho, era poucas. Letra E. Cotidiano de guerras e conflitos. Então aqui não está mostrando guerra e conflito, mostrando um ritual, uma dança. Então a correta aqui é a letra B. Presença negra na América Portuguesa. Mas você pode perguntar, meu professor, na pergunta fala, artista que teve em Pernambuco a serviço do regime colonial holandês. O que é que tem a ver com Pernambuco, gente? A Holanda ela não dominou essa região. A Holanda ela não era dona. A Holanda ela fez o quê? A Holanda ela fez uma invasão, mas o território por completo fazia parte da América Portuguesa, ou seja, lembre-se, Portugal foi o primeiro a navegar, primeiro a conquistar esses territórios. E a Holanda, tá bom? Como ela é inimiga da Espanha, ela vai também dominar essa região, porque vai acontecer lá em Portugal a chamada União Ibérica, quando o rei espanhol ele também é rei do trono português, ou seja, ele é rei de Portugal e Espanha ao mesmo tempo, ok? Mas esses domínios daqui, ele pertence a Portugal. Por isso que diz aqui que a presença negra na América Portuguesa, mesmo sendo dominado, pelo menos a região do Pernambuco e uma parte do Nordeste, dominada pelos holandeses. Por isso que a correta é a letra B. Presença
negra na América Portuguesa, ok? Então, primeiros anos, espero que você tenha gostado aí dessas análises, dessas questões, tá bom? Essas questões são tudo do ano passado, tá bom? Então tá aí para vocês realizar as resoluções das questões. Um abraço e sucesso aí no SSA 1. Abraço, valeu!